Olá, pessoal! Está no ar mais uma edição do nosso podcast Por Dentro do Plano, uma produção do Círculo Saúde. Neste episódio, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, o novo Centro de Cardiologia do Círculo. E para isso, nós recebemos no nosso estúdio hoje aqui dois importantes convidados, a Luana e o Dr. Marcelo. Nós vamos apresentá-los agora para a nossa audiência. A Luana Dariva Lira, ela é formada em enfermagem pela FSG, Centro Universitário, pós-graduada em urgência e emergência também pela FSG e com especialização em Manchester, classificação de risco. É pós-graduanda em cardiologia e hemodinâmica. Atua no Círculo desde 2021, tendo experiência nas áreas de urgência e emergência no nosso Hospital do Círculo e assumiu neste ano como coordenadora assistencial do nosso novo Centro de Cardiologia. Seja muito bem-vinda, Luana, ao nosso podcast. Boa tarde, Marco, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Nosso outro convidado é o Dr. Marcelo Sabedotti. Ele é da área de cardiologia clínica e intervencionista, doutor em ciências da saúde pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em cardiologia pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. É professor, atua como professor de graduação, de pós-graduação em medicina de urgência, de reabilitação cardiovascular e de cardiologia aqui da Universidade de Caxias do Sul. Atua como chefe do serviço de hemodinâmica, do novo serviço de hemodinâmica do nosso Hospital do Círculo Saúde e também como chefe de serviço de hemodinâmica do Hospital Geral aqui de Caxias do Sul. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo. Muito obrigado, Marcos. Então, gente, hoje o assunto é o novo Centro de Cardiologia do Círculo. O Círculo Saúde anunciou recentemente um investimento de aproximadamente 8 milhões em um novo centro de cardiologia, com aquisição de novos equipamentos, com ampliação das áreas, com novas etapas para melhor atendimento dos seus clientes. Ao final de todo o projeto, serão aproximadamente 600 metros quadrados de área para atender a todo o serviço de cardiologia, hemodinâmica e as áreas adjacentes a esse setor, né, tão importante da saúde. Para começar, então, de maneira geral, Luana, Dr. Marcelo, quem quiser iniciar a resposta, né, mas de maneira geral, quais são as etapas, né, que envolve esse novo Centro de Cardiologia do Círculo? Quais são as mudanças, os diferenciais, os benefícios? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso bate-papo. Muito obrigada. Então, o nosso novo Centro de Cardiologia, né, ele é composto, então, por 3 fases. A nossa primeira fase, então, que é a parte dos exames não invasivos, né, então, abrange toda a questão dos pacientes externos e os nossos pacientes também internados em nosso hospital. A gente deu início, então, no dia 30 de janeiro, né? Então, já iniciamos com essa demanda. Temos a nossa segunda fase, que é a fase da hemodinâmica, né? Que já está em fase de acabamento. E temos a nossa terceira fase, que é a fase dos nossos consultórios, então, que são com os nossos cardiologistas clínicos, né? Onde nós vamos contar, então, com as nossas linhas de cuidado, onde a gente vai fazer o acompanhamento desse paciente, então, no pré-operatório, no intra e no pós-operatório também. Perfeito. Vale ressaltar, Luana, essa questão de a gente fazer o círculo, né? No caso, fazer essas obras de investimento e remodelação, no sentido dos benefícios para os nossos clientes, né? Uhum. E quais são esses benefícios que o Círculo imagina, ou espera, tem como objetivo ao remodelar esse serviço? E aí, de novo, eu friso que são remodelações feitas em etapas, porque de fato envolve bastante mudança, bastante gente, né, envolvida, ao mesmo tempo que o serviço continua em funcionamento, né? Uhum. Eu entendo que a gente ter um serviço, né, junto ao nosso hospital, eu acho que já é um grande benefício para o nosso beneficiário. Tem entrando nessa questão, Luana, para a gente até entender um pouquinho vamos falar da primeira etapa, então, né? Tá, vamos lá. Basicamente, aí depois a gente pode, né, o doutor entra um pouco mais na hemodinâmica para a gente entender também isso. Mas a primeira etapa, ela consiste aí na remodelação, né, no redesenho de algumas questões do Centro de Cardiologia na parte de exames não invasivos. E para o nosso público entender, inclusive
eu sou o hub aí do nosso podcast. O que que são esses exames não invasivos? Quais são eles, né? Como que funciona? Quem que eles atendem, Sim. de modo geral? Né? Então, nós realizamos toda a parte das ecografias, né? Então, a gente tem a nossa ecografia transtorácica, a nossa eco de carótidas, transesofágica e de estresse, que são 2 exames especiais que a gente realiza ali juntamente, né? Temos também o nosso teste ergométrico, que realizamos com a nossa equipe médica. E temos também alguns exames que são realizados pela equipe assistencial, que é o nosso mapa, holter e o eletrocardiograma, que hoje é realizado pelos nossos A técnicos. nomenclatura de não invasivo é por quê? O não invasivo, os exames invasivos são aqueles que a gente invade o corpo do paciente, né? Os não invasivos são exames diagnósticos, geralmente, né? Então, a gente pede para avaliar uma certa condição que o paciente tem, seja por prevenção, seja já por tratamento, seja por acompanhamento, né? Então, essa gama que a gente chama nesse nome de exames não invasivos, ele dá todo o suporte tecnológico para o clínico, para o cardiologista, fazer uma avaliação mais detalhada do paciente, né, individual, e poder trabalhar com ele, né, seja numa prevenção, seja numa doença, né. Perfeito. E o invasivo envolve, daí, claro, são intervenções, né, são exames diagnósticos mais agressivos e tratamentos, né, um pouco mais agressivos também que invadem o paciente, né. Certo. Nessa nossa área do centro, que envolve os exames não invasivos, hoje, qual é o volume, Luana, mais ou menos de atendimento, para a gente ter uma ideia aí de quantidade de exames que o Círculo realiza e quem que é atendido nesse centro hoje atualmente? Nós temos um volume, então, atualmente em torno de 1.200 a 1.300 exames realizados mês. Então, é um número bem considerável, né? E nós atendemos, então, todo o convênio Círculo, os nossos convênios parceiros e também a rede particular. Certo, é um número bastante interessante, né? Hoje, nesses exames, qual é o exame, assim, eu gostaria de levantar 2 pontos, assim, de curiosidade mesmo, né? Qual é o exame hoje que é mais realizado, o mais comum, enfim, ou em termos de volume, qual é o mais solicitado, enfim, né? E qual é o exame que hoje a gente tem uma complexidade maior, vamos dizer assim, sabe? Ou exige uma tecnologia, ele é mais complexo nesse sentido, assim. Quem quiser responder. Hoje, ali na nossa parte dos não invasivos, né, o exame mais solicitado é a eco transtorácica. Acho que é um volume bem elevado de solicitação de exames. A ecografia é fundamental para ver a estrutura cardíaca, né? Então, uma análise mais completa do paciente. E a ecocardiografia é um exame que é, além de necessário, assim, a gente como clínico, às vezes, faz o básico. Acho que hoje em dia todo médico mais de ponta faz uma avaliação com ecografia, com aparelhos mais simples, assim, do paciente, mas essa ecocardiografia é feita por um cardiologista com título de especialista. Aí é um exame um pouquinho mais complexo, mas que dá uma série de informações extremamente importantes, assim, para o segmento clínico do paciente. Sim. Isso é algo importante também de a gente abordar, que normalmente quando se fala em cardiologia, de modo geral, que é o nome mais conhecido, né? Se pensa logo em coração, o órgão, mas existe todo um outro sistema, vamos dizer assim, né? O cardiovascular, enfim, que está envolvido na cardiologia, né? Certo. Se a gente for pegar, assim, o que mais... se a gente fosse apostar o que a gente vai morrer. Sim. É o coração, né? Ou as doenças cardiovasculares, que englobe uma série de condições, né? A aterosclerose que provoca isso é o envelhecimento do sistema arterial do corpo. Então, ela envolve todo o corpo. A gente tem artéria em todo o corpo. Então, alguns pacientes desenvolvem uma aterosclerose mais importante no coração, outros das artérias que irrigam o cérebro, que levam ao AVC, outros das artérias da barriga, que pode levar a alguma oclusão num vaso intestinal, uma dilatação, que são os aneurismas, e outros que envolvem o sistema das pernas, periférico também, né? Que são pacientes que têm doenças vasculares importantes. Então, tudo isso a gente pode botar no mesmo bolo de doenças cardiovasculares, né? Então, a prevenção, ela envolve o controle de fatores de risco para desenvolver ela, né? Então, tabagismo, hipertensão, dislipidemia, diabetes, né? E outros fatores também associados, né? Então, o cardiologista clínico, junto com essas outras especialidades também, né? O cirurgião vascular, o neurologista, todos atuam nesse ramo que a gente chama de doenças cardiovasculares, né?
Então, quando a gente fala desse complexo de exames não invasivos ou dessa atenção cardiológica, a gente também vem junto todos esses outros colegas que atendem, né, para ter toda a atenção nessa doença que é a doença cardiovascular. Certo. E esse é um ponto também importante. O, por que essa área ela é tão importante e quais são as suas interligações com todas as demais áreas, por exemplo, hospitalares, vamos chamar assim, né? Uhum. E a importância de a gente ter, por exemplo, no caso do Círculo, agora um novo espaço de hemodinâmica, mas também de ter um centro ali próximo, ágil no sentido de poder entregar algum exame. Então, qual é essa relação? Qual o benefício disso? Acho que o principal foco na nossa área, assim, é sempre a prevenção, né? Então, a minha área final, que é hemodinâmica, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é uma área um pouquinho mais para frente no paciente que já tem a doença, né? Uhum. Então, já tem uma morbidade, já tem uma expectativa de vida mais reduzida, a gente tem que melhorar isso, né? Mas o foco é a prevenção. Então, a preocupação do Hospital do Círculo em estruturar melhor essa área de atendimento cardiovascular, o foco é esse, né? Então, não deixar que o paciente chegue numa condição final ou ruim, assim, que tem que ser tratado, né? E, claro, caso chegue nessa situação, a gente tem todo o suporte tecnológico de ponta que é igual em qualquer serviço de grande porte do mundo, assim, que a gente vai ter aqui no Hospital do Círculo. Mas o foco é sempre a prevenção. Então, uma avaliação individual do paciente, a gente trabalha com protocolos de atendimento. Então, protocolos nos dão uma guia do que é melhor num ponto de vista populacional, mas a gente nunca pode esquecer a individualidade, né? Então, o paciente que está na nossa frente tem características próprias, né, individuais, né, que talvez até nem se enquadre nesses protocolos populacionais. Então, o médico, o pessoal da saúde sabe individualizar isso e usa essas ferramentas que vão ter disponíveis ali para melhor avaliação, né? Então, desde uma conversa clínica, um exame físico bem feito, esses exames não invasivos quando necessários, né? O próprio mapa que foi comentado com a monitorização ambulatorial de pressão, aquele aparelhinho que o paciente vai para medir a pressão de tempo em tempo no braço, para ver o real comportamento da pressão nele no dia a dia. Monitorização da frequência cardíaca também, que ele vai para casa com o aparelhinho para monitorizar a frequência cardíaca, se tem uma queixa de alguma arritmia, algum mal-estar que pode estar relacionado com alguma doença que afeta a frequência cardíaca. Ele tem a ecografia para ver se tem uma doença estrutural. Às vezes um paciente mesmo assintomático vai fazer um check-up e o médico percebe que ele tem a ausculta cardíaca dele é um pouco diferente, que leva a pensar que ele possa ter alguma doença estrutural do coração, né? Então a ecografia é fundamental nesse cenário, né? E um teste de esteira também, que foi comentado, assim, que um teste de esteira, assim, também a gente avalia a capacidade... Temido teste de esteira. É tranquilo, né? A gente fica com vergonha, às vezes, de cansar antes do normal, né? Mas é um medo de todo mundo, né? Mas esses testes são fundamentais para a gente ver a capacidade física do paciente, como o coração dele se comporta ao esforço. E caso o paciente, já que eu já comentei, assim, ele tenha alguma dificuldade para caminhar, tem pacientes que têm tontura, às vezes, quando caminham, pessoas de mais idade, ou tem um problema até de motor na perna, que não pode fazer uma caminhada mais forte, assim, na esteira, a gente pode fazer outros testes não invasivos para testar o coração, né? Quando ele se comporta no esforço. Por exemplo, uma ecografia de estresse, né, que a gente faz ali também, né? Então a gente acelera o coração e a gente vê como o coração se comporta ali no esforço. Sim. Então isso nos dá uma informação, né? Se o paciente tem uma dor no peito que a gente quer definir melhor, ver se isso é alguma relacionado com algum entupimento de uma artéria do coração, ou se... Então esses testes, eles podem tanto fazer o diagnóstico, tem ou não tem, como quantificar, né? Se é uma doença importante ou não é. Pega uma área grande do coração ou não, né? Então, o médico que atende ali com essa estrutura toda tem total capacidade, assim, de resolver qualquer problema do paciente. Perfeito. Vale ressaltar também, e a gente até conversava um pouquinho antes de iniciar o nosso bate-papo aqui em frente às câmeras, mas o quanto a tecnologia também avançou nesses últimos tempos, né, Luana? E também importante esse olhar que o próprio centro, desde, claro, na questão ali mais da hemo,
mas também ali no não invasivo, o quanto o Círculo também está olhando para essa questão, né? E a gente ter isso aqui próximo da gente, né? Nesse sentido, né? Mas hoje, o que a gente pode falar um pouco desses avanços tecnológicos e o quanto isso trouxe vantagem para tanto diagnóstico, prognóstico, né? Enfim, toda essa questão aí, em todas as áreas, mas como é uma área que todo mundo tem um certo olhar diferenciado a cardio, né? Sim. Ou até mesmo, às vezes, um olhar de medo, porque, enfim, Uhum. o quanto trouxe segurança, precisão, enfim, benefício, né? Desde em todos os sentidos. É isso, a evolução é diária, digamos assim. Eu terminei a faculdade em 2000. Então, quando eu terminei a minha faculdade, meu curso de medicina, a medicina era outra. Então, eu como professor de medicina também, a gente tem um cuidado, sabe desse avanço muito rápido. E tem coisas que eu ensino, por exemplo, na disciplina no 4º semestre, que eu digo para os meus alunos, né? Que a gente foca, claro, na pessoa. Então, no exame físico, numa história bem feita, ver a história natural das doenças, como fazer um diagnóstico e o tratamento. Tu sabe que a gente não dá um foco tão grande porque muda muito. Uhum. Então, o tratamento que a gente aplicava, por exemplo, em 2000, muita coisa que a gente fazia de errado mudou e apareceram muita coisa nova nesse meio tempo. E a medicina se tornou universal, porque uma vez se fazia alguma coisa nos Estados Unidos, outra na Europa, ainda existem várias diretrizes, assim, né? E hoje em dia... Dependia de um intercâmbio presencial, físico, muitas vezes, de algum... Não, né? não, mas era cada país, assim, eles tinham o seu entendimento sobre isso, né? Como teve uma universalização de estudos, isso impulsionou muito a tecnologia, o conhecimento. Então, por exemplo, o que se faz nos Estados Unidos, é o que se faz na Europa, é o que se faz no Brasil, o que se faz no Texas Heart, lá que é um centro gigante de cardiologia nos Estados Unidos, é o que a gente faz aqui em Caxias. A gente usa o mesmo material, a mesma tecnologia. Claro que tem alguns diferenciais em cima de custo, né? Mas a medicina é universal. Então, por exemplo, a gente estuda hoje em dia por protocolos internacionais, os congressos internacionais e a gente adapta, claro, à realidade do Brasil, né? Mas a medicina aqui, ela vai ter uma evolução muito grande. Eu estava conversando com um médico, um dos primeiros cardiologistas em Caxias, e ele me contou como atendia um infarto na década de 80. Então, na década de 80, um paciente infartava, vinham 2 médicos, às vezes vinha alguém de Porto Alegre, porque o paciente era mais diferenciado, né? E eles ficavam só olhando o paciente. Quer dizer, não tinha uma tecnologia para oferecer e nem um entendimento. E foi ontem, né? 1980, né? Sim, sim. Foi ontem. Foi ontem. E hoje em dia, um paciente, seja na rede pública ou na rede privada, ele tem um desconforto no peito. Se ele chegar no hospital, que é a informação que ele tem que ter, a gente tem que trabalhar muito com informação também para as pessoas terem entendimento. Se ele chegar no hospital, ele é totalmente visto como um todo. A gente tem toda a estrutura para tratar ele de uma forma melhor, de tirar ele de doenças críticas, que a mortalidade chegava a passar de 80%. E hoje a mortalidade geral nas síndromes coronarianas agudas, que é o que mata, né, o infarto, a angina, é em média 5%. Então, olha a diferencial, né, nesses últimos anos, né? O Luana aí teve experiência de alguns anos atuando na urgência e emergência, né? Talvez tenha tido muito desses casos. E até para fechar um pouco dessa questão do nosso centro ali dos não invasivos, quantas hoje é formado, qual é a equipe que a gente tem ali, mais ou menos quantos profissionais, essa equipe que atua ali, ela é formada de quais profissionais? E também um pouco embora a gente sempre esteja investindo em tecnologia, né, o quanto o Círculo está sempre preocupado também em trabalhar com esses profissionais para não perder aquilo que é a marca, a maior característica da instituição, que é esse nosso atendimento humanizado, né, Luana?
Então, hoje a gente conta com uma equipe de um enfermeiro, né, que faz toda a parte da gestão da equipe, 4 técnicos, que eles se dividem nas salas para fazer os atendimentos, e contamos também com 3 auxiliares administrativas, né, que são as nossas recepcionistas. Nós, então, temos 5 médicos que fazem os testes ergométricos e mais 6 ecografistas. Perfeito. Então, uma essa... equipe aí de 30, 20 e tantas pessoas. É Equipe uma grande. equipe grande. Uhum. Legal. Sim. Bom, a segunda etapa desse grande projeto do novo serviço aí de cardiologia do Círculo é a nova hemodinâmica, né? E aí, como a gente iniciava a conversa, primeiro eu creio que boa parte de quem nos acompanha talvez tenha essa dúvida, e é um nome que eventualmente a gente ouve falar, mas também não tem um entendimento exatamente do que é. Então, acho que a gente, para iniciar, entrar nessa conversa aí desse novo serviço, a gente já está com obras lá no nosso hospital, é um investimento alto, né, em termos de equipamento também. Primeiramente, a gente gostaria de entender o que é hemodinâmica, qual é a função dela, porque o que é essa nomenclatura, né? É um nome que assusta, né? É. Hemodinâmica, né? Então, a hemodinâmica, na verdade, é um equipamento que consta numa mesa e um arco que fica sobre a mesa, que é um equipamento de raio-x, um raio-x de alta definição. Então, a gente trabalha com radiação, né? Que nem uma tomografia, né? Então, só que é uma imagem de alta definição. Então, a gente consegue enxergar estruturas por dentro do corpo. Então, a gente, através de catéteres, então a gente não tem corte, né? A gente faz uma picadinha de agulha e através de catéteres que a gente entra no sistema arterial ou venoso do paciente, a gente consegue fazer uma série de tratamentos, né? Onde tem artéria, onde tem veia, chegar a avaliar desde exames diagnósticos até exames de tratamento, né? É importante a gente frisar, assim, que o serviço do Círculo talvez não, né? Foi um dos primeiros, o segundo hospital em Caxias que adquiriu um serviço de hemodinâmica, né? Então, já existe um serviço de hemodinâmica em andamento já e funcionando há muitos anos de uma forma muito boa, né? A gente nunca pode esquecer o passado e quem contribuiu para a gente chegar aqui, né? Exatamente, por isso que a gente sempre comenta deste novo serviço, dessa nova etapa, né? Tanto que o próprio Hospital do Círculo, desde agora estamos fechando 30 anos do hospital, nasceu também como uma referência, né? Na época, nasceu literalmente como uma referência na área materno e também como uma referência na área cardiológica, né? Desde o início ali. A cardiologia do Círculo sempre foi muito conhecida por estar na frente, né? Trazer Caxias para um cenário estadual e até nacional, assim, na cardiologia, né? Pelos profissionais que atuam ali, né? E pelo tipo de atendimento que sempre prestou, né? O que essa nova fase, na verdade, é uma modernização e uma reestruturação do serviço. Então, com foco no ser humano, como tu comentaste, né? Então, a tecnologia que a gente traz com inovações, com protocolos de atendimento e exames subsidiários até para hemodinâmica, né? Porque quando a gente tem um equipamento de hemodinâmica, não é só o equipamento de raio-x com ali o intensificador de imagem, que a gente consegue tirar informações que a gente precisa de uma forma bem contundente, né? Mas também agrega também outros exames que a gente usa na hemodinâmica. A gente consegue fazer ecografia por dentro da artéria, então a tomografia por dentro da artéria. A gente consegue analisar o fluxo através do entupimento coronariano, ver se aquele estreitamento é significativo ou não. Então, tecnologias que se usam no mundo inteiro que a gente usa aqui em Caxias, né? Então, o objetivo é modernizar, né? Colocar toda a cardiologia do Círculo num patamar um pouquinho mais acima, né? Sim. O que dá para falar um pouco mais detalhadamente de fato, desse equipamento de hemodinâmica, né? Claro, envolve a estrutura, enfim, que está também sendo remodelada ali, sendo construído um espaço novo, né? Dentro do hospital. Mas especificamente sobre o equipamento, o que dá para falar um pouquinho deste equipamento novo que já chegou, né? Sim. Tá aí pronto para ser instalado e em breve aí entrar em funcionamento. Esse equipamento foi bem estudado, assim, né? Então, mesmo antes da gente estruturar tudo isso, o pessoal da direção do Círculo já pediu para mim um parecer na época para fazer uma análise de tudo que a gente precisa, né?
Então, o parecer foi feito comigo, com o pessoal da neurologia, com o pessoal da vascular, porque são várias áreas dessa medicina cardiovascular que a gente comentou que usam esse aparelho, né? Então, a gente disse tudo que a gente precisava no primeiro momento do que o aparelho nos fornecesse. Então, por exemplo, da parte da cardiologia, a gente precisa de uma imagem de alta definição, a gente precisa, quando a gente coloca um stent, que a população chama das molinhas, né, que a gente coloca para entupimento de artéria, que essa máquina nos dê uma definição se o stent está bem colocadinho, como é que ele expandiu, que isso é importante para o resultado. Então, esse equipamento nos dá essas informações. Da parte da neurologia, que é uma parte também delicada, né? O cérebro, assim, a circulação é muito intensa e a gente precisa daí de uma imagem tridimensional. Então, esse equipamento tridimensional da hemodinâmica, ele faz um giro no paciente e a gente consegue girar a imagem e ver como se estivesse com a circulação, o cérebro da pessoa na tela, girando e vendo em qualquer posição, para a gente identificar, por exemplo, um aneurisma cerebral, né? Da parte da vascular também. A vascular, ela atua na hemodinâmica também, desentupimento de artérias das pernas, tratamento de aneurisma, que geralmente é na aorta abdominal. Então, a gente consegue, com esse equipamento, definir os diâmetros, ver bem direitinho a posição da prótese. E toda essa tecnologia que eu falei, esse equipamento moderno, ele faz com baixa dose de radiação, que é fundamental para o paciente, que ele é o maior receptor dessa radiação, né? Então, a gente trabalha com margens e protocolos de radiação muito seguros. Então, todos esses exames que eu falei para vocês, assim, eles não atingem níveis, digamos assim, danosos de radiação. E, claro, a gente trabalha também com esses equipamentos com um médico físico, e ele faz todo esse mapeamento, né? Porventura, um paciente entre num nível de risco, ele tem todo um acompanhamento depois. E esse equipamento, assim, é muito raro o paciente. Para ter uma ideia, esse equipamento, assim, eu que trabalho com hemodinâmica já há muito tempo, uma vez a gente sempre que trabalha com radiação tem um dosímetro, que ele vai quantificar a radiação que eu estou exposto, não é que eu absorvo, mas a radiação que eu estou exposto. E a radiação, ela é cumulativa, não é que nem uma gripe que tu pega, tu fica em casa um pouco, ela vai passar. A radiação que tu absorveu fica no teu corpo, ela danifica, Então, os equipamentos mais antigos, a gente tinha que fazer, às vezes, até rodízio. Por exemplo, a dose foi muito alta para mim esse mês, então veio um colega, substituía. O pessoal técnico de enfermagem, na enfermagem também, né? Quando vinham auxiliar, a radiação dava num nível maior, ela ia para a sala de recuperação, sempre fazia um rodízio. Com esses protocolos, com esses equipamentos mais modernos, a dose que eu recebo, que estou do lado da máquina, do lado do paciente, onde estou mais exposto, digamos assim, ela é mínima. Então, é o mínimo que a gente usava, às vezes, há 5 anos atrás, equipamentos mais antigos. E esse equipamento que a GE, que foi o que o Hospital do Círculo comprou, ela tem essa característica, né, de uma imagem perfeita com uma dose baixa de radiação, né? E todos esses optativos, digamos assim, que nem um carro, né? É um carro que tem todos os optativos que a gente precisa para trabalhar bem, né? Então, a gente pode fazer qualquer tipo de procedimento. Sim. A gente pode intercalar... Tem uma segurança aí, entrando num detalhe, nossa. tem uma segurança, obviamente, a gente pensa sempre no paciente, né? Mas também, veja, né, para a equipe que está envolvida, que a gente muitas vezes desconhece essa questão também da segurança para quem está envolvido, não apenas a segurança no caso da radiação, mas até na precisão, né, de algumas coisas, segurança de algum diagnóstico. Isso é... Enfim. Não, perfeito, né? E a gente... Uma regra da hemodinâmica, que a gente trabalha mais na área invasiva, né? A segurança é fundamental, né? Da equipe que eu falei, mas do paciente também. Então, às vezes tu não define bem uma imagem, tu ter dúvida. Hoje em dia tu não pode, né? Não existe, a gente não tem espaço para dúvida, né? É um VAR então, aí, uma vez a gente tinha, por exemplo, uma lesão intermediária, um estreitamento que é intermediário na artéria do coração, tu tratava, porque tu tinha que pecar por excesso, né? Não ia deixar alguma coisa, tinha dúvida que ia prejudicar o paciente. E hoje em dia, com esse equipamento, a gente tem uma ideia exata. Então, se uma artéria está toda doente no coração e tem vários pontos de estreitamento, a gente sabe exatamente qual o ponto que está ali o problema. É nos 3, é em 2, é em 1. Não é nenhum, é um problema difuso. Então, a gente sabe direitinho como tratar o paciente. Então, essa segurança é fundamental. Esse é um tema, a gente abordou recentemente num outro episódio, a área de oncologia,
Uhum. Já está disponível no nosso canal, quem quiser acompanhar um bate-papo bem interessante sobre o nosso centro de oncologia. E levantamos essa questão também, mesmo, né, o mesmo processo, assim, o quanto antigamente, e nem tão antigamente assim, Sim. né, os tratamentos, enfim, eram muito mais expansivos no organismo para atingir um espaço menor, onde de fato Era um tiro de existia ali. canhão Era um para... tiro de canhão para um tumor muito Isso. localizado naquele espaço. À medida que a tecnologia e o próprio conhecimento difundido disso também, né, evoluiu, também se teve essa mudança, né, e essa eficiência de fato, né, atingir o ponto e um desgaste muito menor também, né. Então, veja como as áreas elas são muito similares nesse sentido, A eles têm a medicina mesma toda, né? tendência. Foi por esse lado, né? De menos invasivo e efetivo, né? Sim. Hoje em dia, na própria hemodinâmica também, a gente faz, por exemplo, um paciente com um problema numa válvula, né? O mais comum é a estenose valvar aórtica, né? Então, o paciente tem um estreitamento bem na saída do coração. As válvulas são as portas de entrada e saída, né, das cavidades cardíacas. E a válvula aórtica é a porta de saída do coração. Então, quando o coração tem que mandar o sangue para frente, às vezes, por uma doença dessa válvula, que acomete mais pessoas de mais idade, né, que ela degenera antes, digamos assim, ela se gasta antes, ela acaba estreitando. Então, o coração tem que fazer muita força para mandar o sangue para frente. É um problema mecânico. Uhum. E o tratamento de base sempre foi a cirurgia, né? Trocar a válvula do ponto de vista cirúrgico, abrir o tórax, trocar a válvula, uma cirurgia grande, embora bem estudada e muito bem difundida, né? Com o avanço agora, com a hemodinâmica, a gente consegue trocar essa válvula por catéter. Então, sem fazer o corte, né? Claro que a medicina está avançando. Hoje em dia, a gente faz isso em pacientes no nosso meio, em alto risco da cirurgia. Então, pacientes de mais idade, que tem que trocar a válvula. Esses pacientes, quando essa válvula aórtica dá problema, eles têm uma expectativa de vida reduzida, no máximo 3 anos, dependendo dos sintomas, que até 1 ano, né? Dependendo dos sintomas que ele vem tendo. E tu consegue trocar essa válvula por catéter, com esses equipamentos mais modernos, né? Então, é uma tecnologia que está disponível também no Círculo, né? Tem uma questão também que é bem importante, obviamente, que a gente sempre tem em primeiro lugar e como prioridade a questão da saúde do paciente, né, de quem está envolvido, mas existe nisso tudo, e quando a gente fala em eficiência, também uma questão financeira nisso, Uhum. no sentido do desperdício, né, de recurso, né? Então, assim, além de uma cirurgia não desnecessária, mas a não necessidade de fazer uma cirurgia, Uhum. além de expor o paciente a menor risco, também tem uma eficiência maior e exige menos recurso para a realização daquele procedimento, né? Embora um investimento talvez maior no equipamento, mas assim, existe também, né, ter a certeza de atuar num ponto específico diminui o Perfeito, número de né? tentativas, enfim, que a gente comenta, né? Então parece isso também, embora muitas vezes muitas vezes ou sempre, né, a saúde está, né, em primeiro lugar, mas tem essa questão que vai impactar também no próprio paciente em si, no custo, porque afinal de contas, né, ali tem, isso sendo custeado tanto pelo plano privado ou pelo plano público, no caso do SUS, enfim, esse recurso está saindo de algum bolso, né? Então, acho que isso é bem importante frisar, né? A importância da prevenção, né? Voltando a falar, né? Porque um paciente saudável não gera custo. Um paciente saudável, ele vai seguir com a vida dele normalmente, ele vai trabalhar, ele vai produzir, ele vai sustentar a família, ele vai se sentir útil, né? Então a gente tem que sempre trabalhar na prevenção para deixar o paciente na normalidade dele. Quem já teve um problema de saúde na família ou em si mesmo sabe, né? Como a gente está aqui conversando e a gente não pensa nisso e de repente acontece alguma coisa e quando acontece tu pensa, como era bom quando eu só trabalhava, quando eu só me queixava que era segunda-feira, quando eu tocava meu dia a dia, né? Então o impacto que tem isso no sistema tanto familiar, financeiro,
quanto de estrutura também, né? Sim. Vamos botar o sistema público de saúde num convênio também, né? Que o convênio tem que ser, a conta tem que fechar, né? Tem que ser Então, sustentável. o objetivo disso é manter, digamos assim, a gente usa um termo médico, né? Que é homeostasia, que é o equilíbrio, né? Uhum. Que é o equilíbrio nosso, da nossa vida. Então, por isso o foco é prevenção. E quando o paciente chega numa doença, essa tecnologia faz isso mesmo, né? A gente consegue tratar um paciente de uma forma rápida. Uma vez um paciente infartava, e não muito tempo atrás, ah, às vezes até vem um público leitando, agora eu vou ficar um tempão sem trabalhar. Não, daqui a 3 dias tu já pode. Sim, Esse sim, teu já infarto tá. foi resolvido rápido, Exato. não ficou com dano cardíaco grande, tu tá bem, então tu pode seguir tua vida. Impacto na cadeia produtiva de modo geral e na própria vida da Na vida da pessoa. pessoa, né? Exato. Então, a pessoa se afastar do trabalho, ter que, às vezes, acessar o INSS. Então, isso aí tem um impacto para a pessoa e para a família de uma forma muito forte, né? Sim. Ele é até um pouco ligado com a minha próxima questão aí, que é essa questão do quanto esse investimento no novo serviço, trazer novos equipamentos, desenvolver essa área, né? Não é só trazer o equipamento, mas assim, Uhum. existir um desenvolvimento também das pessoas, das equipes. O quanto isso traz benefício de modo geral para a nossa região, talvez até para o estado, enfim. Uhum. Qual é o benefício geral, assim, para a área, né? Para a área da saúde e também Eu cardio. acho que todo mundo ganha, né? Vamos falar do paciente, que é o foco principal, né? Oferecer um serviço que é rápido, com tecnologia, com acesso, né? Que o paciente quer acesso, né? Às vezes tu tem um problema e demora, às vezes, para conseguir as coisas, né? Isso incomoda muito, né? Às vezes eu tenho um convênio e está demorando muito, assim, para. Então a gente vai agilizar, com esse serviço a gente consegue agilizar esses processos. Então é um conforto para o paciente, é um conforto para nós médicos. Então a gente consegue selecionar uma equipe com foco no ser humano, porque são médicos mais diferenciados, né? E o médico diferenciado, ele quer trabalhar onde é bom para ele. Então a gente tem que oferecer condições boas de trabalho, né? Então não adianta botar contratar, pagar um salário alto, por exemplo. Eu digo para um ponto de vista médico mesmo, meu, né? Oferecer um salário alto para mim trabalhar, se eu não tenho condições de Sim. trabalho, de exercer meu trabalho. Tu fica muito frustrado, assim, às vezes, que tu fica com o paciente na frente e não tem para onde correr, né? Isso aí o dinheiro não paga, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia, mas recebe, tá, cara, ninguém fica nesse tipo de setor. Então, um serviço estruturado, organizado, que te oferece essa facilidade, um ambiente ótimo de trabalho, né? Com o pessoal preparado, trabalhando em equipe, de uma forma protocolar, com tudo disponível, também é bom para o médico. E para a região, assim, claro, o nosso objetivo é fortalecer a região do ponto de vista de estrutura cardiovascular. Eu acho que isso aí é extremamente importante. A gente tem serviços muito bons na cidade, né? Os serviços já estruturados, tanto no SUS do Hospital Geral, Hospital Pompeia, no nosso co-irmão do Hospital da Unimed. E o círculo vai dar um passo além, né? Então, acho que isso é fundamental para a nossa região, né? Sim. Antigamente, por exemplo, tu via muito paciente de Caxias com problema sério migrando para Porto Alegre para fazer um tratamento, né? Sim. E eu te digo com todas as palavras, eu que trabalho nessa área, hoje em dia acontece o contrário. Eles vêm procurar o pessoal de Porto Alegre, vêm para Caxias para buscar um atendimento mais humanizado, mais com a tecnologia que eles encontram lá também, né? Então, eu já recebi, por exemplo, pacientes que infartaram, que são políticos, assim, que vieram de helicóptero, que preferiram vir para Caxias, porque conhecem a estrutura aqui, né? Uhum. Então, porque eles têm um acesso maior eu diria mais humanizado. Eu acho que por nós ser um centro, uma região, Sim. assim, talvez pela nossa característica de ser uma cidade que veio formada em imigração, né? Tanto Sim, tem esse italiana, acolhimento alemã, aí. agora o pessoal de fora que vem, A né? gente tem uma brincadeira, né? E a nossa região, ela cultiva, embora sejam cidades grandes, né? A região metropolitana, vamos dizer assim, da Serra, sejam cidades relativamente grandes para o interior, mas mantém aquelas características de cidade pequena, né? Cidades, de fato, do interior, com maior acolhimento, maior entendimento, muitas vezes, a história da empatia também, talvez isso seja um fator familiar, né? familiar, É né? isso aí. A gente tem esses valores muito fortes aqui na nossa cultura do dia a dia, né?
Isso. E isso também é importante, um ponto, doutor, que você tocou aí, a questão de outros hospitais, outros complexos hospitalares aqui, tanto de Caxias e da região. E isso ocorre muito, e por isso que essa pergunta também do quanto esse investimento ele melhora como um todo, porque existe muito esse intercâmbio, as equipes elas atuam muitas vezes em mais de um local, e esse intercâmbio ele é positivo para todo mundo. Sim, a gente conhece todos os serviços, né? Então a gente trabalha às vezes, nós como médicos, né, em equipes diferentes, mas todo mundo se ajuda, né? Então eu trabalho em vários hospitais de Caxias, claro, tem um foco maior em alguns, né? Agora no Círculo, né? Então eu acho que isso é uma troca de experiências muito boa, porque Caxias é uma cidade que a locomoção, embora todo mundo reclame do trânsito, é fácil, né? Então eu me desloco num ponto a outro, então é muito comum aqui eu ver um paciente no Hospital Geral, depois vejo na Unimed, depois vou para Pompeia e agora no Círculo. Então, em cidades maiores não tem como fazer fica só no hospital. Inviável. Então a gente tem esse intercâmbio. Mas uma coisa que a gente vai desenvolver bastante também agora, quando começar a estruturar o serviço também, é entrar na parte de pesquisa, né? Que a pesquisa, claro, não é usar o paciente como cobaia, mas trazer tecnologia, desenvolver tecnologia, contribuir para a tecnologia. A gente estava conversando antes, fora do ar, sobre a própria inteligência artificial, né, que é uma ferramenta muito útil que a gente está começando a aprender a trabalhar e botando em estrutura hospitalar. Então, otimizar os processos da melhor forma possível, né, para ser uma coisa que é segurança para o paciente, segurança para o médico, segurança para o hospital. Então, eu acho que a pesquisa em cima de tecnologias, eu acho que vai trazer uma contribuição muito grande, né? Certo. Isso com um equipamento de ponta, com uma equipe comprometida, a gente consegue normalizar processos, trabalhar em protocolos, e a gente consegue desenvolver esse tipo de tecnologia aqui na nossa região, né? Sim. Então, duas perguntas. Hoje, em termos de cardiologia e as áreas, né? Quais seriam os principais polos do Brasil, assim, onde que a gente pode destacar de referência, por exemplo? é sempre o centro que a gente chama do Brasil é São Paulo, né? Então, Nenhuma novidade. nenhuma novidade, né? Uma cidade gigante, né? Então, seriam como se tivesse várias Caxias do Sul grudadas, né? Digamos assim, claro que vai ser um polo muito grande, né? E a gente tem intercâmbio, a nossa especialidade de hemodinâmica, de cardiologia intervencionista, é uma especialidade relativamente pequena, né? Então a gente tem contato com todos esses profissionais, assim, que trabalham nesses grandes centros, né? Mas eu te digo com todas as palavras, assim, que a nossa cidade não perde nada em matéria de resultado, de tecnologia, né? Claro que a gente não tem a evidência, né? Então, mas a gente tem os resultados, que são muito semelhantes. E às vezes essa proximidade mais familiar, mais humana com o paciente, eu acho que é o nosso diferencial, né? Eu participei, alguns anos atrás, de um trabalho sobre o cateterismo que a gente faz no paciente com infarto, que está com a artéria entupida, que tem que ser rápida. Um trabalho a nível nacional. Então tinha o pessoal de São Paulo, de Minas, né, de Rio de Janeiro, todos os estados. E eles achavam que eu estava mentindo com os nossos resultados. Porque como a gente é uma cidade pequena e organizada, é muito rápido para mim chegar no hospital e fazer um tratamento. Um tratamento do infarto, por exemplo, a gente tem 1 hora para chegar no hospital no máximo. E a gente tem ali 1 hora e meia para estar com a artéria que estava entupida aberta. Quer dizer, o paciente chegou no hospital, ele fez um eletro, o médico identificou o infarto, ele começou a medicar, acionou o serviço de hemodinâmica, que a gente, se é fora do horário comercial, a gente vem de casa, e a gente chega no hospital e o paciente está totalmente tratado em 1 hora e meia. Então, esse resultado são os protocolos que a gente consegue em todos os hospitais de Caxias. Nos grandes... É impossível. Então, esses resultados que a gente mostrou em número de pacientes no nosso tempo, eles ficaram assim, não, isso é mentira. Eu tive que mostrar os dados, assim, e explicar o porquê, né? Que é uma característica da nossa cidade. Por isso que, às vezes, um centro é grande em São Paulo, tem nome a nível mundial, assim, mas os nossos resultados, às vezes, são mais interessantes, né? Por causa da característica da nossa cidade e a estrutura hospitalar, né? Interessante. E a outra questão tem a ver com aquele assunto que a gente conversava antes, né? No início aí,
o quanto a inteligência artificial vem agora, ela vem impactando todas ou quase todas, né, as áreas, umas mais, outras menos. E no início disso tudo se falava muito que a inteligência artificial ia impactar, né, positivamente a área da saúde, mas não se imaginava muito, não se visualizava de maneira concreta como isso vinha, como isso ia acontecer. E agora, né, já avanço, isso vem se maturando. O que dá para dizer da inteligência artificial, principalmente nesta área da cardio? O que dá para dizer da inteligência artificial? Como é que a gente está vendo isso se concretizar agora, né, de maneira prática? Acho que a inteligência artificial mudou totalmente, né? Já mudou. O que a gente tem é que nós aprendermos a botar essas ferramentas em prática, né? Quem trabalha com inteligência artificial trabalha desde 2015, por exemplo, na minha área, por exemplo. Então, 10 anos já de... Então, a gente está um pouco atrasado nisso, mas a mudança é muito rápida. Eu acredito, e sem medo de errar, que em 5 anos a gente vai estar totalmente interligado e necessitado dessas ferramentas de inteligência artificial para a gente exercer nosso trabalho. E a minha impressão daí pessoal, acho que a grande maioria dos estudiosos nesse assunto é que não vai acabar com a medicina, que nem tem aqueles catastróficos, né? Não, o médico não vai mais ser necessário, o enfermeiro vai ser um computador que eu vou conversar com ele. Isso aí não vai existir. Mas nós, como profissionais da saúde, a gente vai se utilizar dessas ferramentas e vai ser muito mais seguro para o paciente, a gente vai ter muito mais informações, porque o ser humano é limitado, né? Embora a gente estude e eu sou uma pessoa que gosto de estudar. Para mim, ler um livro ou estudar é a mesma coisa que ler, né? Então, meu estudo é quase diário. Mesmo assim, a gente não chega perto de uma ajuda, por exemplo, de uma inteligência artificial, né? Então, desde processos de avaliação, por exemplo, tu vai fazer uma cirurgia de próstata, aí tu vai fazer uma avaliação com o anestesista e com o cardiologista antes dessa cirurgia, que é uma coisa que o cardioclínico, o anestesista, ele faz com uma certa rotina, né? Então, a gente vai seguir fazendo essa avaliação com a nossa rotina, com o nosso conhecimento, mas uma inteligência artificial ajudando, ela vai te preencher algumas lacunas assim que fogem da nossa conduta. Por exemplo, eu estou com um paciente que vai fazer uma cirurgia de próstata por um robô, vamos supor, né? Uma tecnologia nova também. Então, o que eu tenho que saber de avaliação pré-operatória desse paciente? Vou fazer a minha consulta, a inteligência artificial vai ouvir junto a minha consulta, vai transcrever isso, então o prontuário ele vai ser uniformizado, então vai ser num padrão, que isso serve para a gente acessar, estudar, a informação vai estar disponível para os outros colegas e para o paciente de uma forma padronizada, que é uma necessidade hospitalar, e ele vai preencher as lacunas. Tu pode pedir para a inteligência artificial depois, tem alguma coisa a mais para acrescentar? E ele vai te dar um relatório. O paciente tem que ficar numa posição de Trendelenburg, que é um pouquinho inclinado no pós-operatório. Então é interessante. É importante ressaltar para o anestesista que esse paciente ele tem diabetes, ele toma tal tipo de insulina, então vamos reduzir antes a dose pela metade para evitar que o açúcar baixe muito. Então alguns detalhezinhos técnicos vão trazer mais segurança, né? Então essas ferramentas vão fazer parte do nosso dia a dia, né? Os próprios, tem um nome estranho que é wearables. Wearables, o que são wearables? São os relógios, né? Os dispositivos não invasivos, digamos assim, que não invadem o corpo e que nos dão uma série de informações, né? Algumas marcas acreditam que em 5 anos o paciente vai ter um médico no pulso. Então não é o médico que vai consultar, estou com dor de cabeça, o que eu tenho? Mas ele vai monitorizar a tua pressão arterial, vai monitorizar a tua frequência cardíaca, vai monitorizar a tua glicemia. E vão te dar alertas. Então, assim, tua pressão essa semana teve um nível um pouquinho maior que na semana passada. Então, teu nível de sono caiu. Então, algumas pessoas vão se sentir incomodadas com isso, né? Muito invadidos. Sim. Mas é uma ferramenta que, às vezes, eu acho que se a gente aprender a usar para prevenção, vai ser muito útil, né? O próprio o Apple Watch, ele avisa se tu entrou com uma arritmia, que é a fibrilação atrial. Ele te disse se a tua saturação está baixa. Ele me disse se minha frequência cardíaca está maior que... Mesmo esses dias eu recebi, a tua frequência cardíaca está maior que na semana passada. E foi uma semana que intensificou muito o trabalho, paciente grave, né? Então, eu pensei, justifica, né? A minha semana que eu tive, né?
Então, essas informações vão ser de conhecimento, domínio de uma inteligência artificial que vai te auxiliar também, né? E o médico vai ter que saber compilar isso aí, vai ter que aprender a trabalhar, né? Sim, esse caráter humano, isso é algo importante a gente frisar sempre em todos os debates da inteligência artificial, né? Tem esse caráter que é próprio nosso, que é o humano, que nunca será Sim. substituído. E a inteligência artificial nos auxiliando nessa capacidade incrível que a gente não vai chegar, de principalmente processamento de dado, a gente brinca até na área da comunicação, né? A gente libera espaço no nosso cérebro Sim. para registrar coisas históricas. Eu deixo salvo lá na minha agenda do Google para poder dedicar minha memória RAM do cérebro aí Sim. para poder atuar em novas atividades. Então, eu libero um espaço de memória lá. Se eu precisar, eu consulto lá no Google. Eu sempre brinco. Eu não sei o que eu fiz numa data específica lá há 10 anos. Mas se eu pesquisar na minha timeline do Google, lá vai estar lá. Eu estive em tal lugar. Se eu precisar, eu acesso. Então, essa capacidade, né, de processamento e capacidade também de prognóstico de muita coisa, né? E a empatia eu acho que é fundamental, né? Porque vou dizer da minha área, o novo médico, né? O novo médico ele tem que ser empático, né? Então, e a empatia, ela pode ser aprendida. Só que a notícia ruim é que ela é difícil a pessoa aprender, né? Mas ela pode ser aprendida. Então, uma coisa que a gente comenta, todo mundo comenta, mas eu vou querer sempre ser atendido por um ser humano. E é verdade, né? O toque, a mão. Aí saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, foi no fim do ano passado, né? Que eles já têm um projeto de pesquisa com atendimento de inteligência artificial. E os pacientes, eles disseram que preferem ser atendidos por computadores. Sim. E aí sabe por quê? Porque o computador é mais empático. O computador. Então, isso vai forçar os médicos, assim, digamos assim, aqueles que não são, que querem continuar, assim, trabalhando em equipe, com quem a gente trabalhar, serem mais empáticos. Empatia é uma coisa que a gente faz parte da área da saúde, né? Não tem como tu tratar uma doença que nem o Dr. House, né? O Dr. House é legal, assim, é uma alegoria, uma série, mas na prática isso não funciona, né? Sim. Tu tem que ser empático com o paciente. Essa questão do ser humano nos atendimentos também, isso é bem interessante e me parece que existe até um meme aí, né? Se quiser falar comigo, não me liga. Então, né? Melhor falar com... E tem, inclusive, estudos, né, também de até atendimento ao cliente, o quanto a pessoa quer se auto-atender. Por quê? Porque não quer falar com ninguém. Não quer falar com ninguém. Ela quer só resolver ali o problema. E muitas vezes, e aí agora mais puxando aí para hype, né? O ChatGPT também, dificilmente ele vai te dar uma resposta atravessada ou de mau humor, e ele vai te tratar super bem, ele vai se entender, adaptar, né? vai se adaptar à tua necessidade no momento, que é muito mais difícil nas condições aí humanas, né? As pessoas não querem mais conversar, né? Por exemplo, alguém te liga, tu fica incomodado, né? Por que não mandou uma mensagem? Exatamente. Então, o mundo tá para esse lado, né? Mas a gente tem que dar acho que, no meu ponto de vista, dar uma freada e ser mais... voltar, assim, sabe? Se recriar como ser humano, assim. Até aprofundando um pouco nesse tema, já encaminhando para o nosso final aí, né? Mas no entendimento particular, assim, é muito a questão do equilíbrio, né? Obviamente, entre as coisas. Existe algo que é também característico do hype, né? Do momento. A gente está muito, então, assim, exemplo recente de todo mundo pegou a sua foto lá de perfil e lançou no ChatGPT para virar virar um personagem de desenho, mas assim, vai passar, beleza, é criança com brinquedo novo, então vai ser todo mundo vai fazer desenho, vai usar a inteligência para fazer desenho no futuro? Não vai. Esse é um momento e a gente vai aprendendo a encaixar essas necessidades dentro daquilo que a gente, ou melhor, encaixar essas ferramentas e possibilidades dentro das nossas necessidades do dia a dia para melhorar. A gente está virando uma transição, né? Exato, não precisa usar. Nossa, saiu um aplicativo novo, eu tenho que baixar e tenho que usar. Sim. Agora faz um pouco parte desse cenário, né? Isso. Disso. Bom, gente, papo interessante também, porque a gente vai entrando em outros assuntos. Caberia praticamente um podcast, né? Outro, né? Sobre isso.
E só para retomar então o tema, gente, eu acho que a gente abordou basicamente tudo, né? Falando aí e é interessante esse debate também sobre tecnologia, porque esse novo centro de cardio do Círculo, ele vem com essa pegada também desse casamento, né, de tecnologia com o ser humano, com aquilo que eu comentei, né, anteriormente, nunca perder essa visão aí humana, afinal de contas, a gente está sempre cuidando de pessoas. Com certeza. Né? E sempre é bom começar, né? Porque a gente revê alguns processos e começa com um novo serviço de cardiologia, né? Dá uma coisa boa que a gente consegue botar a nossa cara, né? Exato. E tudo isso que a gente conversou de atendimento humanizado, com tecnologia, a gente consegue fazer, né? Certo. Parece que é um ano novo, assim, que começa, que a gente tem várias promessas que a gente vai cumprir, né? Vai cumprindo e vai concluindo as etapas. Bom, gente, então acredito que é isso. Luana, mais alguma questão aí que quiser abordar sobre nosso novo centro? Acho que da minha parte era isso, doutor. Eu queria agradecer a disponibilidade, assim, para conversar, me apresentar, né? Porque eu não dei minhas caras ainda oficialmente no Círculo, só andando organizando as coisas por fora. Mas tô com muita vontade de começar ali, com uma equipe boa, um diferencial grande humano, de a nossa expertise toda, assim, nessa área ali, a gente quer colocar ali no Círculo e começar a fazer um serviço bem diferenciado, né? Então, tô bem comprometido e esperançoso com isso. Que bom. Sempre importante trabalhar com pessoas empolgadas. Com certeza. E, né, decididas a fazer coisas novas e boas para todo mundo. Luana, então gostaria de agradecer, né, oficialmente aqui a Luana Dariva Lira, que é a nossa coordenadora do nosso Centro de Cardiologia, coordenadora assistencial do nosso Centro de Cardiologia novo, né? Remodelado Centro de Cardiologia. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Por dentro do plano, cada vez mais por dentro do plano, né? E também ao Dr. Marcelo Sabedotti, que é o nosso novo chefe do novo serviço de hemodinâmica do nosso Hospital do Círculo. Bem-vindo aí ao nosso time. Muito obrigado. Então, pessoal, recapitulando aí o novo Centro de Cardiologia do Círculo Saúde, né? Vem sendo remodelado, a primeira etapa aí já foi praticamente concluída ali no centro dos exames não invasivos. Vem a etapa da hemodinâmica, do novo serviço da hemodinâmica. Expectativa é entrar em funcionamento aí, pelo menos na segunda metade, né, deste ano. Então, uma notícia muito boa, tanto para o Círculo, para os nossos clientes, quanto para a nossa região aqui, para o ecossistema de saúde. Para você que nos acompanha, fica o recado, este é o Por Dentro do Plano, podcast com produção do Círculo Saúde. Fica o recado de se inscrever nas nossas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, enfim, tudo que possivelmente surgir por aí em termos de redes de comunicação. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo episódio do Por Dentro do Plano. Um abraço!